Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa aula sobre o PCMSO, agora que nós já vimos que o PGR é a base para que seja elaborado o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e que nós já sabemos que os riscos que constam no PGR são de extrema importância para que o médico determine quais são os tipos de exames que serão realizados, nós vamos falar agora sobre os exames que estão previstos dentro do PCMSO. Então, esse programa, o PCMSO, ele deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de riscos ocupacionais, que antes era conhecido, como exame de mudança de função, e o exame demissional. Bom, quando nós falamos em relação a isso, quando é realizado o exame, é elaborada uma ficha clínica pelo médico. Ela deve ser guardada, por no mínimo 20 anos. E essa ficha médica, ela é confidencial, Isso é importante, é a relação entre médico e paciente. Então, ela é composta por uma anamnese dirigida, que é um questionário onde o médico vai fazer algumas perguntas para ele poder saber qual é o seu histórico, se você tem alguma doença, já sofreu algum acidente, Então, ele vai fazer uma anamnese ali para ele poder conhecer um pouquinho qual que é o seu histórico laboral, e qual que é o seu histórico de vida, porque ele também pode influenciar aí, os seus hábitos também podem influenciar na sua saúde. Vai fazer um exame clínico geral e resultados dos exames subsidiários, exames específicos que podem ser solicitados também, Exames complementares podem ser análises clínicas, por exemplo, sangue, urina, enfim, dentre outros, Também podem ser solicitados exames radiológicos, raio-x, dependendo do tipo de atividade que você executa, dependendo da sua função. Indicação de procedimentos médicos, para auxílio aí no diagnóstico de acordo com os riscos. Então, se o funcionário está exposto a ruído, ele vai ter que fazer um exame, por exemplo, de audiometria. Se ele está exposto a radiação ionizante, um hemograma. Se ele está exposto a fumos metálicos, uma espirometria, Então, o exame vai variar de acordo com o risco que o funcionário, que o trabalhador está exposto. Voltando então, aos exames previstos no PCMSO, qual que é a periodicidade, quando que devem ser realizados? Então, o admissional, obrigatoriamente ele deve ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades, ou seja, antes que ele realmente comece a trabalhar. Isso é muito importante. No exame periódico, ele deve ser realizado de acordo com alguns intervalos. Esses intervalos eles tiveram algumas alterações, mas nós já vamos falar sobre aquilo que está vigente, aliás, aquilo que foi atualizado na nova versão da NR7, Que foi atualizada agora em março de 2020. Então, para funcionários, empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR, e para portadores de doenças crônicas que aumentam a susceptibilidade a um determinado risco, o exame periódico deve ser realizado a cada ano ou em intervalos menores, que aí o médico do trabalho pode determinar, de acordo com a periodicidade especificada no anexo 4, da norma, relativo aos empregados expostos a condições hiperbáricas, mas aí uma condição específica. Uma outra questão: para os demais empregados, o exame clínico ele deve ser realizado a cada 2 anos. Então, se o funcionário não se enquadrar nessa situação, para os trabalhadores expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR, para aqueles que têm doenças crônicas, se ele não tiver em nenhuma dessas situações, ele vai estar aqui, então, realizar a cada ano, ou em critério menor, dependendo, do médico do trabalho. Se ele trabalhar em condição hiperbárica, vai precisar olhar o anexo 4 da NR7, e para os demais empregados, o exame deve ser realizado a cada 2 anos. No caso do exame de retorno ao trabalho, o exame clínico ele deve ser realizado
antes que o funcionário reassuma suas funções, né? Se ele ficou afastado do trabalho por uma auxílio maternidade, né? Por exemplo, porque teve um bebê, porque tirou férias, né? Então, quando o funcionário ficar ausente por um período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, no exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve, então, definir a necessidade do retorno gradativo ou não. Então, se o funcionário ficar afastado por mais de 30 dias, né, por 30 ou mais dias, ele deve realizar o exame de retorno ao trabalho. No exame demissional, né, o exame clínico ele deve ser realizado até 10 dias contados a partir do término do contrato, né, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2 e 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4. Então, se eu fui dispensado hoje e eu fiz um exame, né, o exame clínico, ele foi realizado a menos de 135 dias, se eu sou de uma empresa de grau de risco 1 e 2, ou a menos de 90 dias, se eu sou uma empresa de grau de risco 3 e 4. Então, nesse caso, né, não preciso realizar o exame demissional, ok? O exame clínico. Essa é uma questão que a gente precisa estar observando também, uma diretriz, né, que a norma trouxe. E quando o funcionário realiza um exame, seja ele admissional, periódico, demissional, de mudança, né, de mudança de riscos ocupacionais, né, que também é uma questão importante, e só retornando, né, quando que eu tenho que realizar o exame de mudança de riscos ocupacionais? Quando houver, né, riscos ocupacionais, quando houver essa mudança, né, isso é importante nós estarmos observando também. Se mudarem os riscos ocupacionais, eu vou ter, então, que realizar esse exame, né, que antes era conhecido como mudança de função. O atestado de saúde ocupacional é emitido toda vez que eu faço algum tipo de exame. Então, para cada exame clínico ocupacional, o médico emitirá um atestado de saúde ocupacional, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, ou seja, deve ter registro disso, né? Devendo ser fornecido em meio físico quando o empregado solicitar, quando a empresa solicitar. Quando forem realizados exames complementares, sem que tenha ocorrido o exame clínico, a organização vai emitir um recibo de entrega, né, do resultado do exame, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado pelo empregado. O ASO, ele deve conter no mínimo aí, né, a razão social ou o cadastro de atividade econômica de pessoa física da organização, o nome completo do empregado, o número do seu CPF, qual que é a função que ele exerce, a descrição dos perigos ou fatores de riscos que foram identificados no PGR e que necessitam, né, de controle médico ocupacional, ou também a sua inexistência. Também deve contemplar a indicação da data e realização dos exames ocupacionais e complementares, a definição se o funcionário está apto ou inapto para a função. Lembrando que quando nós falamos de atividades específicas, como trabalho em altura, espaço confinado, elas devem estar consignadas no ASO. Então, além de vir apto, vai vir constando apto para trabalho em altura, apto para espaço confinado, né? Isso tem que estar consignado. O nome e o número do registro do profissional médico responsável pelo PCMSO, se houver, e data, número do registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame. Nem sempre o médico que realizou o exame é o médico que é responsável, o médico coordenador do PCMSO, mas aí deve constar também o registro, né? Isso é importante. Arquivando o ASO. O prontuário do empregado, ele deve ser mantido pela organização por no mínimo 20 anos, né, após o seu desligamento, exceto no caso onde tiver uma previsão diversa a essa, né, na ANR. Para o atestado de saúde ocupacional, a gente não tem um modelo específico, que precisa que ele contemple todos os itens que nós falamos agora há pouco, tá? Então, isso também é importante. Quem que deve pagar, né, pelas despesas dos exames médicos ocupacionais? Compete ao empregador, e aí a gente vai ver lá na linha B do item 7.4.1
custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Portanto, quem que deve pagar por esses exames? Ah, mas eu tenho que fazer exame de raio-x, tenho que fazer uma espirometria. Quem que tem que pagar por esses exames? Quem que tem que pagar pelo ASO? É o empregador, ok? É a empresa. E se porventura eu fiz o exame e esses exames revelarem algo errado na saúde do trabalhador, o que que deve ser feito? Se for constatada a ocorrência ou agravamento de uma doença que for relacionada ao trabalho, ou alguma alteração, né, de disfunção por meio dos exames complementares, que a gente já viu lá no quadro 2, anexo 1, é necessário que, após a empresa ser informada pelo médico responsável, algumas ações. Primeira delas, comprovada, né, que é a doença do trabalho, emitir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, afastar o trabalhador da situação ou do trabalho quando necessário, e aí cabe a isso, quem cabe afastar o trabalhador? O médico do trabalho, tá, pessoal? Encaminhar o empregado à Previdência Social, se esse afastamento for superior a 15 dias, e reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção que estão lá no PGR, porque se está havendo uma doença do trabalho, essas medidas não estão sendo adequadas, ok? Bom, por essa aula, né, diante desse contexto, era isso que eu gostaria de tratar com vocês em relação ao PCMSO. E agora a gente vai fazer uma atividade em relação a esse assunto, ok? Muito obrigada por hoje, pessoal.